Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço ao Dinho pelo convite, e como Deus faz as coisas, né? Eu sou Thalita, como ele mesmo disse, sou psicóloga, e estou falando aqui diretamente do Espírito Santo, então a gente está em outro estado, junto com vocês, através da tecnologia, e conheci o Dinho porque eu fui fazer especialização em psicologia lá na Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, na UERJ, e juntos a gente fez parte lá de um movimento Contagiante por Cristo. Eu me formei na UF, né, em Niterói, e tive essa grata surpresa de conhecer o Dinho, de conhecer a Marta, o Rafinha. Mando um abraço para todos vocês, e eu estou com muitas saudades. E também mando um abraço para toda a igreja, que esse seja um tempo que a gente possa refletir como viver Cristo no meu ambiente de trabalho. Que você seja abençoado em nome de Jesus, que você abra o seu coração e deixe falar através dessa mensagem, deixe o Senhor falar na sua vida, ok? Vocês estão preparados para descobrir como podem compartilhar Cristo no seu ambiente de trabalho? Então, para começar, eu queria contar primeiro sobre a minha experiência. Eu fiz faculdade de psicologia e durante a universidade eu conheci um movimento cristão, que é a CRU, que ajuda os estudantes a viverem o seu ministério pessoal lá no campus, e era muito difícil para mim, porque eu tive professores ateus, eu tive professores que tinham outras crenças e colegas também, e muitas filosofias, e era um grande desafio saber como eu poderia viver, como, não só estudante, mas também como futura profissional, o Evangelho. E aí, nesse percurso, Deus ele me abençoou trazendo pessoas para que eu pudesse conhecer. E depois da UF, eu entrei no hospital, fui fazer residência em psicologia hospitalar, e lá Deus continuou falando ao meu coração. Eu conheci um movimento que se chama Leader Impact, que é um movimento que capacita e ajuda profissionais cristãos a poderem viver o Evangelho. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco da minha experiência, né, já que, como vocês sabem, na psicologia a gente tem alguns cuidados, né? O Conselho de Psicologia, ele faz um código de ética, nós não podemos induzir a nenhuma orientação de teor religioso, ideológico. Então, a minha grande questão era do tipo, bem, eu não posso falar de Jesus para os meus pacientes, então como eu vou viver o Evangelho, como eu posso levar a minha identidade como cristão para o meu ambiente de trabalho? E uma coisa que eu posso garantir a vocês é que tudo começa com oração. Então, tudo que nós fizermos aqui, falarmos aqui hoje, começa com oração. E no seu caso também, eu creio que Deus ele pode falar com você. Eu gostaria de convidar você para orar nesse momento. Amém? Deus, muito obrigada pela oportunidade de estar com esses irmãos, com essas pessoas que eu não conheço, mas o Senhor sabe muito bem. O Senhor sabe por que eles estão aqui, por que eles vieram. E eu peço em nome de Jesus que o seu Espírito Santo possa trazer vida, possa trazer paz, possa trazer esperança, e que eles te conheçam mais profundamente, Pai. Usa as minhas palavras, usa a vida de cada um deles, ó Deus, para serem canais de luz do Senhor onde estiverem. É o que eu te peço em nome de Jesus, e desde já eu te agradeço. Amém. Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, tá certo? Só um momento. Caso vocês não estejam conseguindo me ouvir bem, vocês podem falar, ok? Só um momento. Pronto. Como viver o Evangelho no meu ambiente de trabalho? Afinal, uma pergunta inicial. O trabalho, ele é fruto da queda do homem? Hoje em dia, a gente vê o trabalho com uma visão muito negativa, frustrante, vou para o trampo, algumas expressões corriqueiras que a gente usa, que nos trazem uma conotação de que o trabalho não é um lugar bom. Inclusive, na própria Bíblia, a gente tem a menção sobre o trabalho. Deus criou Adão e Eva. E
Quando Eva e Adão pecaram, Deus, está escrito em sua palavra lá, que eles iam colher do suor do seu rosto todo o seu trabalho. Essa expressão, às vezes, tem sido mal interpretada, no sentido de que, assim, então quer dizer que o trabalho não é uma coisa boa. Porém, é o contrário. Na verdade, Deus, ele nos fez para trabalhar. Jesus Cristo, ele fala lá no Novo Testamento, o Pai trabalha e eu também. Se a gente parar para perceber, lá em Gênesis 2,15, o próprio Deus, ele pede a Adão e a Eva que cuidem de tudo. Eles tinham um jardim lindo, o jardim do Éden, para ser cuidado, e Deus dá a eles essa incumbência de que eles pudessem cuidar, cultivar, dar nome aos animais. Ou seja, está errado. O trabalho não é um fruto da queda. O trabalho, ele faz parte do propósito de Deus. E eu posso ir mais além. O trabalho é uma marca de Deus em nós. No entanto, a gente precisa sair de uma posição de ver o trabalho no sentido como algo a ser idolatrado, e também de uma outra posição de ver o trabalho como algo que eu tenho que fazer de qualquer jeito, que é o que nós chamamos de indolência. Quando a gente vê o trabalho da perspectiva de Deus, a gente sabe que o que Deus deseja é ser glorificado através do nosso trabalho. Tudo que Ele nos dá, os nossos talentos, os nossos afazeres, Ele deseja que as outras pessoas possam ver a luz dele em nós. E aí, não pensando no trabalho numa posição de idolatrá-lo, ocupar a prioridade das nossas vidas, e também pensando que nós devemos ser preguiçosos no nosso trabalho, fazer de qualquer jeito. Afinal, qual é a diferença de eu ser cristão no meu trabalho? E aí nós precisamos voltar ao Evangelho. Deus, ele amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Nós estávamos perdidos. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos. E que a partir do momento que o homem pecou, a terra foi amaldiçoada e nós estávamos separados de Deus. Essa separação trazia morte eterna. E aí não havia esperança. Até que Deus mandou Jesus Cristo, seu único filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados e para nos dar uma nova vida, uma vida completa e uma vida com propósito. E o Evangelho, que são as boas notícias de que há esperança em Cristo, transformam totalmente a nossa forma de viver, transformam o nosso pensamento. Não há por que temer. Jesus, ele falou que ele veio para nos dar paz, que o mundo não dá. E a Bíblia também fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem para aqueles que o amam. E aí a pergunta seria, se o Evangelho muda tudo, o Evangelho também muda a forma como eu trabalho. De que maneira? Vamos lá? Tem uma frase muito interessante, que é de um autor, Tim Challies. Ele escreve um livro, Faça Menos e Melhor. Ele diz assim, como humanos criados à imagem de Deus e como cristãos, salvos pela graça, nós temos um privilégio extraordinário. Nós temos a alegria e a responsabilidade de administrar os nossos talentos, tempo, energia e tudo isso para a glória de Deus. Então, nós somos criados com esse propósito de glorificar a Deus, inclusive no nosso trabalho. Assim, a partir do momento que as pessoas veem as boas obras que nós fazemos, o nosso talento artístico, na área da atividade, na área da mecânica e tantas outras, as pessoas podem ver que aquilo é algo que vem de Deus. Quais são os passos para viver o Evangelho no meu ambiente de trabalho? O primeiro deles é o seguinte, vivendo o Evangelho na minha vida. Algumas pessoas perguntam, Thalita, mas eu não sei como viver o Evangelho no meu trabalho, às vezes eu falo algumas palavras que são indevidas. De que forma, então, que eu posso impactar para Cristo? Primeiro ponto, começa com você. Se você não tem uma vida transformada, se você não teve um encontro real com Jesus, não é possível viver isso. Primeiro, você precisa conhecê-lo, saber quem ele é, saber que ele te ama e que ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. E isso nós conseguimos não é pelos nossos próprios méritos, não é pela nossa força, não é pelo trabalho, inclusive, que nós fazemos para as pessoas, não é pela nossa bondade. A Bíblia também revela em Efésios 2, 8 e 9, que pela graça de Deus nós somos salvos. É o favor merecido de Deus, isso não vem de nós, é dom dele.
Então, a partir do momento que a gente entrega o nosso coração, a nossa vida totalmente a Cristo, que a gente tem um encontro com Ele, a gente pode ser transformado. A Bíblia nos recomenda também que a gente possa buscar a Deus, orar e ler a sua palavra. E também recomenda que a gente esteja em um relacionamento com outros irmãos. Por isso nós vamos à igreja, para aprender mais sobre quem é Deus. Então, o primeiro ponto, essencial para que você possa viver o evangelho no seu ambiente de trabalho, o evangelho tem que ser uma verdade para você. O evangelho precisa transformar a sua vida. Cristo precisa ser o seu guia. Isso não significa, meus queridos, que a gente não possa falhar, mas significa que a partir do momento que a gente reconhece o nosso erro, nossa falha, a gente pede perdão ao nosso Senhor e Ele nos limpa de todo o pecado. Não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. O segundo ponto é como viver o evangelho no meu ambiente de trabalho. O segundo ponto é fazendo um bom trabalho como cristão. Para pensar. Se você é aquela pessoa que chega super atrasada no seu trabalho, se você não dá um bom testemunho, se você xinga as pessoas, se você só reclama do seu chefe, se você só faz fofoca, como as pessoas vão ser atraídas? Na verdade, as pessoas vão querer fugir de você. Porém, quando você faz um bom trabalho, quando você desenvolve projetos, quando você pensa no bem-estar das pessoas, em servir as pessoas, elas percebem que tem algo diferente na sua vida. Eu me lembro, hoje eu trabalho num hospital particular, um dos maiores aqui do Espírito Santo, e se eu pudesse contar a história para vocês, foi algo realmente muito especial. Assim, eu fui para o Rio de Janeiro, como eu tinha falado, né, fui fazer faculdade, depois pós-graduação, e quando eu retornei para o Espírito Santo, alguns meses depois, eu entreguei um currículo muito simples, e inicialmente era para uma vaga temporária. E quando eu entrei naquele hospital, eles tinham necessidade de um ambiente mais humanizado. Hoje em dia, eles falam da humanização como uma melhoria de atendimento, de qualidade, você levar um conforto, um bem-estar psíquico, e para isso você pode usar várias formas, você pode usar da música, você pode usar de brincadeiras, você pode usar de rodas de conversa, e quando eu entrei, Deus ele me deu esse toque de que eu queria honrar o nome dele através do meu trabalho. Então, todas as habilidades que ele me deu de criatividade, eu coloquei isso em prática. Eu comecei a desenvolver alguns projetos de rodas de conversa para os acompanhantes dos pacientes, que lá da UTI, onde eu trabalho, né, UTI geral, também comecei a fazer algumas oficinas para os pacientes, e quando chegou no final do ano e no início do ano, a gente teve a ideia de levar música para aquelas pessoas. E aí foi um momento contagiante, as pessoas se sentiram impressionadas, né, sobre como aquilo trouxe vida para o hospital, como aquilo trouxe alegria. E hoje eu vejo que a alegria é uma marca de Cristo na minha vida, né? O reino de Deus, ele é a alegria. Então, a partir do momento que a gente coloca o nosso coração, né, para Deus e a gente faz o nosso melhor, as pessoas veem o impacto que isso tem na vida dela, e isso tem um impacto grande na vida delas também. Então, seja você professor, seja você pedreiro, seja você assistente social, não importa. Faça um bom trabalho como cristão. Porque se assim você faz, você está vivendo o evangelho, você está seguindo a Cristo. Terceiro, colocando Deus à vista de todos. Vocês já ouviram falar no crente 007? Aquele que fica quietinho, que não fala nada. E às vezes dá um pouco de vergonha, né? Não se sabe se o ambiente é hostil no seu trabalho, se aquele chefe ele não gosta de cristãos, mas nós precisamos não esconder a nossa identidade. Hoje eu descobri uma coisa. Eu não posso falar de Jesus para os meus pacientes, para os familiares que eu atendo, mas a partir do momento que eles compartilham a história deles, a dor deles, o sofrimento deles, e eu posso acolhê-los, eu estou seguindo a Cristo. É exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele nos acolheu na nossa dor. Ele fala, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a partir do momento que a gente ouve o outro, a partir do momento que a gente abraça o outro, nesse tempo de quarentena está difícil, né? Mas a partir do momento que a gente se importa com o outro, a gente está fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, a gente está amando ao próximo. Então, quando as pessoas sabem que nós somos cristãos, isso fica diferente. No meu caso,
Eu não costumo falar para os pacientes e para os familiares que eu sou cristã, e por um motivo, hoje eu entendo, porque na psicologia é muito importante que aquela pessoa que vem até você, ela possa sentir à vontade para falar qualquer coisa. E eu atendo não só cristãos, mas também pessoas que são espíritas, pessoas que são da Umbanda, e às vezes poder falar do que eu acredito pode ser uma barreira para que aquelas pessoas possam falar de coisas mais íntimas delas. Então, o que eu faço? Eu as escuto e Deus me dá a oportunidade de orar por elas em outro momento, de pedir com que elas encontrem a Jesus. E, além disso, também, eu descobri que eu posso compartilhar Cristo com os meus colegas profissionais, quem eu não atendo especificamente. E aí, alguns deles sabem que eu sou cristã, e eu acredito que isso pode fazer muita diferença para eles, porque eles veem, caramba, ela é cristã, ela faz um bom trabalho. Nossa, como isso é possível? É o evangelho. Ok? Quarto ponto, construindo uma amizade para além do trabalho. Às vezes você passa muito tempo com seu colega ali, no meu caso, como eu trabalho em UTI, também faço atendimento a alguns pacientes com tentativas de suicídio, Deus tem falado muito ao meu coração, assim, sabe? Ao atender esses pacientes, porque eles trazem uma realidade, assim, de sofrimento, de dor, de perdas, né, de relações familiares, que me fazem refletir até mesmo na minha própria vida, como cristão, sobre o nosso ministério de reconciliação dessas pessoas com Deus, que em Cristo há esperança. E aí, a gente passa muito tempo com os nossos colegas ali naquele ambiente, então se torna algo até mesmo automático. Mas é fundamental que, se você quer compartilhar a esperança que há em você, você possa construir uma amizade para além do trabalho, seja uma festa de aniversário, seja jogar um futebol, uma bola, porque algumas vezes eu percebo que nós, como cristãos, a gente tem uma pressa muito grande de poder falar de Cristo, né? Porém, o que acontece? Algumas pessoas não estão preparadas para ouvir essa mensagem, algumas pessoas tiveram experiências muito ruins com outras e elas não querem conhecer a Cristo. Mas a partir do momento que você cria uma amizade com essas pessoas, que elas te conhecem, que elas se sentem acolhidas por você, isso gera confiança. Então, aos poucos, elas vão se abrindo para poder falar de coisas, né, mais difíceis que elas viveram, de experiências que não foram fáceis. E nessa amizade é que elas vão dando, aos poucos, a liberdade de você compartilhar a sua própria vida. Então, calma aí. Não se apresse. Saiba que tudo tem um tempo certo. Há tempo de orar, há tempo de amar, há tempo de se calar, há tempo de esperar. Eclesiastes 3 fala sobre isso. Então, tudo tem um tempo de Deus. Peça direção a Ele, Ele vai te guiar. E comece pelas pessoas mais perto, a construir uma amizade com elas. Se importe com essas pessoas. E Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Quinto, envolvendo seu colega com outros cristãos. Já pensou em fazer um jantar, em fazer um piquenique, em tomar um açaí e convidar seus amigos cristãos e convidar até mesmo alguns amigos que não são cristãos? Quando eles conhecem pessoas que amam a Cristo e que o servem, quando eles veem a alegria, quando eles veem que, apesar de nós, das nossas falhas, nós não somos dignos de poder viver uma nova vida com Deus, eles se sentem atraídos a conhecê-lo, a conhecer mais de perto quem é esse Deus que transforma vidas. Então, pense em algum evento especial para que seus amigos que não são cristãos, que não conhecem pessoas que seguem a Cristo, possam conhecê-los e, quem sabe, ter a partir daí conversas espirituais, ou até mesmo conversas sobre a vida, sobre a família, sobre seus valores. Tudo isso é um processo. Essa é a chave. No trabalho, poder compartilhar o evangelho através de um relacionamento, ele é essencial para que esse caminho ele possa ser seguido. Então, não se afobe, vá com calma. E, acima de tudo, tenha uma mentalidade de campo missionário para seu ambiente de trabalho.
Quando a gente tem uma mentalidade, quando a gente tem um foco, a gente vai orar pelos nossos amigos, e isso melhor ainda quando a gente tem uma disciplina. Escolher um horário do nosso tempo para que a gente possa orar pelos nossos amigos, orar pela nossa vida, nossa intimidade com Deus. Eu tenho um caderno, que quando eu estou no meu trabalho, eu fico numa sala. E aí, nessa sala, em alguns momentos eu coloco sons, né? Coloco um instrumental do Hilson, que é só mesmo som, e eu posso assim, ter um pouco do meu momento com Deus ali, que não é cantado. Eu posso escrever algumas orações e aí renovar as minhas forças para ir lá fora, para atender as pessoas, para mostrar que eu me importo com elas, porque é exatamente isso que o Evangelho nos ensina. A gente precisa perceber que as pessoas elas são muito importantes para Deus, e se elas são para Deus, são também para nós. Então, você pode criar a sua estratégia, você pode, inclusive, conhecer outros cristãos do seu trabalho, fazer uma busca e ter alguns momentos que você possa orar com eles. Quando a gente está com alguém, próximo a alguém, a gente é encorajado, a nossa fé, ela vai avante, a gente sabe que a gente não está sozinho. Então, muitas vezes, em momentos de sufoco que eu passei, e vocês também talvez tenham passado, depois contem para a gente nos comentários, eu pude contar com irmãos em Cristo que puderam orar por mim, que puderam me ajudar, e haja domínio próprio, é um fruto do Espírito Santo de Deus. E é bom saber que a gente não está sozinho nessa. O próprio Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então, tenha uma mentalidade de campo missionário no seu ambiente de trabalho. Viva isso. Leia bons livros que possam te ajudar. Eu recomendo alguns livros muito bons. Um deles é esse aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, que é o livro Cristão Contagiante. E ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar que ter um estilo de vida contagiante não se resume a gente simplesmente chamar as pessoas para ir ao culto. Isso é um processo. Então, primeiro ganhe a pessoa para você, compartilhe com a pessoa, se importe com a pessoa, tenha momentos com a pessoa, e aí depois, com o tempo, você vai seguindo alguns passos. Esse livro ensina como você pode compartilhar a mensagem também. E tem vários outros que são muito importantes. Como cristãos e profissionais, a gente tem que ter em mente o seguinte, e se você ainda não é profissional e será um dia, se prepare. A gente precisa estudar. A gente estuda para passar na universidade, estuda para fazer concurso e para poder compartilhar Cristo no nosso ambiente de trabalho. A gente não quer estudar, isso é essencial para todo cristão, certo? Então, queria, a gente já caminhando para o final, dar alguns passos para você que não sabe o que fazer. Confie no poder da oração. Tudo começa com oração. Se você não se sente capaz de poder compartilhar Cristo, se você tem muitas dificuldades com o seu temperamento, a forma de tratar as outras pessoas, comece orando todos os dias pela sua vida. O que Deus mais espera de nós é um coração quebrantado, é um espírito humilde. Diga ao Senhor, Senhor, eu não sei como falar, eu sou falho, eu não sou digno de compartilhar a sua mensagem. Eu não sei como me comportar diante das pessoas. Eu sou muito agressivo, às vezes eu falo coisas que podem machucar os outros e eu preciso de ti. E a partir disso, Deus vai trabalhando na sua vida e Ele vai te dando ousadia e coragem, que só vem dele. Segundo, comece com quem estiver mais perto. Por que a gente quer começar com as pessoas que são mais difíceis, que estão mais fechadas? Comece a ter um relacionamento ajudando seus colegas. Às vezes, eu lembro que quando eu entrei no hospital, eu aprendi uma grande carga de atividades, assim, para fazer em muito pouco tempo. Em alguns momentos eu falei assim, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir dar conta disso. E assim, hoje, quando eu recebo outras pessoas lá no hospital, como é bom, é trabalhoso, mas como é bom poder ajudar as pessoas nessa integração dela com o hospital ou com o seu ambiente de trabalho, faça aquilo que as outras pessoas não fazem, né? Isso tem tudo a ver com o que Jesus nos ensinou, de amar o próximo, de cuidar, de servir. E afinal, o nosso trabalho, ele é uma ferramenta de Deus, ele é uma oferta que a gente dá a Deus, simplesmente o nosso trabalho. E ele também é uma forma de Deus usar para nos santificarmos, porque através dos relacionamentos que a gente tem com as outras pessoas,
a gente pode ser moldado conforme o caráter de Cristo. E, acima de tudo, prepare-se para responder a razão da sua fé. Né? É o que fala lá em 1 Pedro 3. Então, não espere alguém perguntar por que você é cristão. Escreva o seu testemunho pessoal. Qual a diferença que Cristo faz na sua vida? Como você poderia compartilhar Cristo? E viva o Evangelho. Lembrem-se, todas as pessoas estão em uma jornada espiritual. E por isso, é preciso identificar as jornadas de cada um. Escolha e descubra qual é o seu estilo de poder compartilhar Cristo, de viver o Evangelho. É contando o seu testemunho pessoal, é convidando as pessoas para ir a um evento na sua casa, desenvolvendo um relacionamento mais profundo com ela, é servindo as pessoas, de repente, organizando brechós ou qualquer outra atividade que possa ajudar essas pessoas e, a partir daí, então, poder seguir nessa caminhada de fazê-las com que elas possam conhecer Jesus. Essa resposta só Deus pode te dar. Não desista, Ele está com você. A história das cidades, ela pode ser transformada através do trabalho de homens que amam a glória de Deus. Seja uma dessas pessoas. Eu queria também fazer um convite muito especial. Eu faço parte desse movimento Leader Impact, como eu falei com vocês, que ele capacita cristãos a viverem o seu ministério pessoal no trabalho. A gente tem desenvolvido alguns treinamentos de evangelismo, como vocês podem ver aí nesses rostinhos lindos, e a gente também tem desenvolvido alguns tempos de cuidados. No próximo sábado, às 5 horas da tarde, a gente vai ter um momento chamado Startup, que a gente vai organizar um evento online para receber pessoas que conhecem a Cristo e não conhecem a Cristo. A gente vai falar sobre o tema de síndrome de burnout, que é uma síndrome do esgotamento físico, emocional, que muitos trabalhadores vivem no seu ambiente de trabalho. O Leader Impact, ele acredita que a nossa vida é integral. Então, a nossa vida espiritual, a nossa vida relacional e a nossa vida profissional. E quando a gente une tudo isso, a gente tem um impacto, que na verdade é um impacto de Deus em nós. Nós queremos ter um impacto positivo, nós queremos transformar as cidades. E eu convido você também para ser transformador, usado por Deus para transformar não só o seu ambiente de trabalho, mas onde quer que você vá, a cidade, o país, que as pessoas possam ser impactadas pelo amor de Jesus. O nosso Instagram é Leader Impact Rio. O Jim participa, ele pode dar mais detalhes para vocês. Mas, de qualquer forma, estou à disposição. E também indicar essas leituras que são sensacionais. O Evangelho no Trabalho, que é do Traeger e do Gilbert, A Igreja Centrada, e também o livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Esses livros podem te ajudar a continuar aprendendo sobre como você pode viver esse desafio. E, no mais, queria convidar você mais uma vez para um tempo de oração. Eu não sei se você está aqui, se você conhece Jesus, mas o que eu posso te falar é que ele transformou a minha vida, o meu modo de ser. Ele me deu alegria, ele me deu paz e ele nos traz esperança eterna. Nesse mundo que realmente está, né, todas as pessoas se afastaram de Deus, falharam. E a partir do momento que a gente conhece a Cristo, a gente pode ter um novo relacionamento com Deus. A gente pode ter vida eterna. Uma vida que começa aqui. Jesus, ele morreu na cruz no seu lugar para pagar o preço dos seus pecados. E simplesmente para que você possa conhecê-lo e ter uma vida transformada, não sem problemas, mas uma vida diferente, uma vida em que há paz, em que há esperança, você precisa fazer uma oração como essa. Você deseja, sim, fazer essa oração? Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então, eu convido a você, onde você está, a repetir essa oração. Jesus, eu preciso do Senhor. Abro a porta da minha vida e te recebo como meu Senhor e Salvador. Obrigado por perdoar os meus pecados, por me dar vida eterna e por me aceitar como eu sou. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, parabéns. Agora você é filho de Deus e você está preparado para viver todas aquelas coisas que Ele pode nos oferecer. Os seus pecados foram perdoados, você tem uma nova vida com Deus. E
procure a PIB do Andaraí, coloque nos comentários aí, se apresente, a gente quer conhecer você e a gente quer caminhar com você. E se você já é cristão e você veio a esse momento aqui para saber como você pode compartilhar a Cristo, como você pode viver o Evangelho, mas se sente muito incapaz, ou se de algum outro modo você acredita que você não tem vivido o seu trabalho como um ministério que Deus te colocou, se você levava uma vida assim de despreocupação, de negligência para com o seu trabalho, eu também convido você a orar. Peço que nesse momento você feche os seus olhos e fale com Deus. Fale com Deus o que você deseja. Abra o seu coração para o Senhor. Ele quer transformar a sua vida, o seu modo de ver o seu trabalho. Talvez o seu trabalho seja muito difícil, muito cansativo, muito estressante. Mas Cristo, ele nos oferece descanso, sempre que a gente precisar. E assim como foi na vida de José, ele tem um propósito também para o seu trabalho. Ele não te colocou ali à toa. Confie no Senhor e seja canal. Vamos orar? Deus, eu te agradeço por esse tempo. Eu agradeço porque o Senhor nos escolheu e porque o Senhor deseja que nós possamos experimentar o seu amor. Obrigada pelo nosso trabalho, Pai. Às vezes é muito desafiador, às vezes é cansativo, mas nós entendemos que o Senhor deseja usar as nossas habilidades, o domínio próprio, a nossa alegria, para que outras pessoas possam ter esperança. Eu peço pela vida de cada um que está vendo essa live, que eles possam ter um encontro real, aqueles que ainda não tiveram, ou que eles possam mudar a sua rotina, a sua mentalidade sobre o seu trabalho, que o Senhor os incomode e leve eles até as pessoas que você já está trabalhando. E desde já eu te agradeço por esse privilégio maravilhoso de te servir. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, eu estou à disposição. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Amém, Thalita. Que bênção a sua palavra. Falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que também falou aos corações de todos que estão aqui acompanhando essa live e também estão com a gente, né? Nesse momento tão especial que a gente está refletindo sobre esse tema tão importante. Se Deus também falou ao seu coração, comente aí, escreva aí um glória a Deus, um amém. E conte para a gente também, se você quiser, aquilo que marcou o seu coração, aquilo que te marcou nessa palavra que a Thalita trouxe para a gente aqui hoje. Já deixa que a gente está chegando ao fim da nossa live, nós temos mais 10 minutinhos e nós temos uma pergunta aqui do pastor Rodrigo Figueiredo. O pastor Rodrigo, Thalita, ele perguntou o seguinte: nós, como cristãos, de maneira comum, a gente realiza serviços na igreja, né? Seja liderando o ministério, um PGM, seja organizando eventos, enfim. A pergunta dele é como essa sua experiência cristã, essa sua experiência eclesiástica na igreja te ajuda a viver Cristo no seu ambiente de trabalho. Sim, então, obrigada pela pergunta, pastor. E assim, eu cresci na igreja, né? Desde pequeno, meus pais, eles me levavam à igreja e eu acredito que a influência que a minha experiência eclesiástica tem no meu ministério é porque foi na igreja que eu aprendi sobre Jesus, que eu aprendi a amá-lo, e o meu coração, ele sempre se incendiava por missões. Então, a partir do trabalho que eu desenvolvia na igreja, né, ouvindo sobre missões, que isso despertou um desejo de poder viver isso em outros ambientes também. Deus, ele nos chama para que a gente possa ser luz dele, né, e uma luz que não está escondida em qualquer lugar que a gente vá.
Então, eu acredito que a igreja ela tem um papel fundamental no nosso crescimento espiritual, na comunhão com outras pessoas também. A partir do momento que a gente serve uns aos outros, né, os nossos irmãos na igreja, eu acredito que isso nos dá bases para que a gente possa servir o próximo fora da igreja, né? Se a Bíblia fala lá em 1 João que se você não ama o seu irmão, a quem você não vê, como você vai amar Deus? Então, eu acredito que isso começa com os domésticos da fé. Se você ama as pessoas que estão na igreja, se você serve as pessoas, se você desenvolve os ministérios que o Senhor te deu e é Ele que te capacita, você vai poder levar isso para fora, para o mundo, né? Igual fala lá em Atos 1:8, que nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, primeiro, a gente precisa ser testemunha no nosso lar, na igreja, a gente precisa crescer, aprender. E eu acredito também que outro ponto que a igreja nos ajuda é a obediência à nossa liderança. Né? A liderança que às vezes sofre bastante. A Bíblia fala que quem mais é dado, mais é cobrado. Então, que sofre, que incentiva outros a conhecerem a Cristo, incentiva o crescimento espiritual. E a partir desse momento que a gente pode honrar os nossos líderes, que a gente pode orar por eles, que a gente serve juntos, a gente pode com certeza honrar o nosso chefe, né, obedecer ao nosso chefe. Então, e essa obediência vem da nossa obediência a Cristo. Então, você que está na igreja, desenvolva os seus talentos, os seus dons, né? Aquela parábola dos talentos, Dinho, a gente às vezes fica muito criticando, né? Tiveram 3 pessoas. Uma dessas pessoas recebeu um talento e escondeu esse talento. E a gente fala, caramba, como que ele escondeu o talento dele? E hoje eu tomo muito isso, e pastor também que fez a pergunta. Eu tomo muito isso para a nossa realidade assim, de dons e talentos que Deus nos deu. Então, de repente, você tem um chamado de Deus para você evangelizar surdos, para você estudar Libras, e você fica dando várias desculpas. Ah, eu não sei fazer. Então, começa. E com as crianças, você também tem um dom de ensinar. Ah, eu não sei fazer. Como que você quer ser professor? Então, a igreja também é um treinamento para que você possa exercer e para que você possa, lá fora, impactar as pessoas para Cristo. Verdade, Thalita. E trazendo um pouco aqui para a realidade, e isso é algo que eu vejo também, e complementando a sua fala, eu vejo, né, principalmente em relação aos adolescentes, como isso ajuda esse envolvimento com a igreja, como uma escola também para a vida, no sentido de nos ajudar a ter disciplina, nos ajudar a assumir compromissos e cumprir com os compromissos também. Então, você que é adolescente, que está nos assistindo, e jovem também, se coloque à disposição para servir na igreja, que você pode ter certeza que o Senhor ele vai se agradar, o Senhor ele vai ser glorificado através disso, e também a sua vida é você que vai ganhar com isso, em todos os sentidos. Eu tenho uma última pergunta também, Thalita. Me marcou muito toda a sua fala, desde o início, quando você colocou lá a questão do trabalho, a forma como a gente enxerga o trabalho, como você foi passando a sua palestra e trouxe a importância de vivermos Cristo em nossa vida. Como viver Cristo no meu trabalho? Cristo ele precisa estar vivendo através de mim. Senão não faz sentido eu só viver Cristo no meu trabalho e não viver Cristo na minha vida. E, enfim, eu gostei muito da sua palestra e falou muito ao meu coração, e principalmente a questão da sua profissão, em específico, a sua profissão, ela te limita, ela te impõe barreira, não sei se é essa a forma certa de falar, no seu código de ética, né, ela te proíbe de falar de Cristo para os seus pacientes, aquelas pessoas que você está acompanhando, está atendendo no hospital. E aí você traz algo que nos ensina muito em como lidar com isso, com profissionalismo, mas sem deixar de viver Cristo, sem deixar de transmitir os valores cristãos, enfim. Quando você estava falando isso para a gente, me veio à mente também
a necessidade de nós entendermos que quem faz a obra é Cristo. Nós somos apenas instrumentos dele. Muitas vezes, falando de mim, eu já quis tomar o lugar do Espírito Santo. Como? Como isso? Eu já quis tomar o lugar do Espírito Santo tentando impor Jesus Cristo na cabeça das pessoas. E aí, a minha pergunta é, e eu já vejo que isso é algo que você aprendeu a lidar e hoje, com a sua experiência, pode nos ensinar, e por isso que eu te pergunto, como fazer para que, de fato, a gente de fato consiga dominar esse ímpeto nosso de querer, muitas vezes, colocar Cristo na cabeça das pessoas e tomar ciência, de fato, desse processo, que quem é que transforma, quem é que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Como Sim. fazer? Nossa, Dinho, muito boa essa pergunta, porque, caramba, foi bem trabalhoso para mim, né, poder descobrir isso. Lá onde eu trabalho, na UTI, a gente tem muitos óbitos, né, semanalmente. E agora também com a situação de pandemia do Covid, então a gente tem muitas pessoas que falecem. E assim, eu fico pensando, caramba, será que essas pessoas aceitaram a Cristo? Será que elas tiveram um encontro? Eu tinha que ter ido lá e tal, e escondido e poder falar. Mas assim, hoje Deus conforta o meu coração com dois pontos principais, Dinho. Um deles foi o que você falou, né? O Espírito Santo. Então, assim, Deus, ele nos chama para participar disso, mas o Espírito Santo, ele pode fazer qualquer coisa. Então, assim, primeiro ponto é a gente saber da soberania de Deus, né? Deus é Deus. Deus, ele não precisa usar a gente, ele pode usar outras pessoas, né, para fazer a sua obra. E eu acredito também que, assim, até mesmo pacientes que estão em coma, o Espírito Santo de Deus pode falar. E aí entra o segundo ponto, a segunda parte, que eu costumo pensar, a oração. Então, assim, se aquilo está inflamando no seu coração, se você quer que aquela pessoa conheça Cristo, comece a orar por ela. A nossa dificuldade, às vezes, é que a gente começa a orar por uma pessoa e aí depois a gente se perde, assim, né? Tem os afazeres, o corre-corre. Então, seja estratégico. Comece a orar por aquela pessoa e, assim, é impressionante. A partir do momento, né, que você começa a orar por essa pessoa, Deus, ele vai levando aquela pessoa a viver circunstâncias, trazendo outras pessoas também, e no caso que eu vivo hoje dos meus colegas de trabalho, nos dão oportunidades. Eu lembro de uma vez que eu estava dando um treinamento, inclusive eu lembrei de outra coisa, que o pastor tinha perguntado. Hoje eu faço algumas palestras, eu sou chamada para dar palestras em alguns hospitais e tal, e parte disso que eu vivo hoje começou na igreja, porque eu comecei levando a palavra na igreja, então isso me ajudou muito, assim, de me sentir mais à vontade com o público. Claro que sempre dá aquele frio na barriga e tal, mas foi uma habilidade que eu desenvolvi na igreja, por causa do ministério. E aí eu lembro que teve uma vez que eu estava num treinamento e eu orava ao Senhor, falava assim, Deus, eu não sei como eu vou compartilhar Cristo, eu estou chegando aqui, eu já estou fazendo um bom trabalho, eu quero fazer isso para a sua glória, né? Isso não vem de mim, eu sei. E aí, no treinamento, gente, aconteceu alguma coisa que no final eu estava com uma das meninas do RH. E eu falei alguma coisa assim, não sei se eu falei relacionada a Deus, que já tem um tempo. E ela falou assim, você é crente? Eu falei assim, sou. Ela falou assim, eu também já fui. Aí, opa! Aí eu falei assim, o que aconteceu? Né? E aí ela falou assim da dificuldade, porque muitas pessoas que elas, quando saem da igreja, não é porque elas não acreditam que aquilo não é verdade, mas é porque elas se sentem indignas de estarem em relacionamento com Deus. Elas se sentem pecadoras, poxa, eu tenho pecados, eu tenho falhas, eu me envolvi em algumas situações, e a graça de Deus justamente é isso. E assim, naquele momento eu tive uma conversa com ela, né, de que Deus amava, né, de que Deus, ele que nos transforma. Claro que Deus, ele não quer ele quer que a gente vá como a gente está, mas é ele que vai nos transformando nesse processo. E a partir daí eu tive outras conversas espirituais com ela também. Então, assim,
ela ainda não retornou aos braços do Pai, mas eu preciso continuar orando por ela. Então, não despreze as conversas. Às vezes vem um assunto nada a ver, você fala que você é cristão, aí para o seu chefe, eu vou ter um compromisso, um estudo bíblico e tal, eu poderia sair mais cedo, eu chego mais cedo no trabalho. E aí, de repente, seu chefe até pergunta, como que é esse estudo bíblico aí? Então, a gente tem que ficar bem atento, porque Deus está agindo ao nosso redor, né? Ou então, quando uma pessoa está doente, poder falar assim para essa pessoa, vou orar por você, e depois perguntar como que ela está. Então, é bem legal isso. Amém, Thalita. Realmente foi muito abençoador. Tem algumas pessoas chegando agora também na nossa live. E você que não esteve desde o início, a live vai ficar salva aqui no Facebook e talvez no YouTube também, não sei. Talvez o pastor Rodrigo possa nos dizer depois. Ela vai ficar salva, mas aqui no Facebook ela vai ficar salva, talvez no YouTube, e você vai poder conferir tudo que foi falado aqui. Mais uma vez, a gente agradece, eu agradeço em nome da igreja, agradeço a Thalita por ter participado, ter topado estar com a gente. Você pode ter certeza que falou muito aos corações que estiveram aqui hoje. Tem as leituras, né, que você indicou. Façam essas leituras, pessoal. E tem alguns desses livros um desses livros em específico que tem disponível em PDF, eu posso compartilhar nos grupos da igreja depois, e que a gente viva Cristo no nosso ambiente de trabalho, que a gente guarde essa palavra no nosso coração para que ela transforme a nossa vida. Se você também quiser desejar conhecer mais o Líder Impact, esse movimento em que a Thalita apresentou para nós hoje, você pode também mandar uma mensagem para mim ali no WhatsApp ou aqui na mensagem aqui na página da nossa igreja também, porque se você desejar conhecer mais desse projeto, desse movimento, como a Thalita compartilhou, a gente se conheceu na Cru Campus, através da Cru Campus. E eu já vou deixar um convite para a semana que vem, na nossa live da semana que vem. Hoje nós falamos sobre ambiente de trabalho, mas antes do ambiente de trabalho, existe uma realidade vivenciada por muitos estudantes universitários cristãos que estão ali participando da Cru Campus, que é um movimento estudantil cristão lá. E no domingo que vem nós vamos ter aqui com a gente o Fernando Bispo. Fernando Bispo, que ele é o coordenador nacional da Cru, coordenador estadual da Cru Campus, e vai estar aqui com a gente compartilhando um pouco sobre o tema: o cristão e a universidade, o que buscar além do diploma. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso na semana que vem também, às 18 horas. Obrigado, eu agradeço também a você que esteve aqui com a gente, participando, interagindo aí também. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, pastor Rodrigo, por trabalhar aí nos bastidores e fazer isso acontecer. Nós estamos chegando ao fim da nossa live de hoje. Após o término da live, será compartilhada a mensagem do culto da noite, que é um culto em casa, para você cultuar o Senhor junto com a sua família. E agora eu vou orar para a gente encerrar a nossa live de hoje com muita gratidão no coração a tudo que Deus realizou aqui essa noite. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, por essa live. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor falou em nossos corações. Que isso, de fato, transforme a nossa vida, como a Thalita compartilhou algumas vezes em sua palavra, que a gente, a partir da ação do Teu Espírito Santo, tenha uma transformação de mente, transformação de mentalidade, para que, de fato, a gente viva Cristo, Senhor, no nosso ambiente de trabalho, Senhor. Que o Senhor transforme o nosso coração a cada dia, Senhor, e que a gente coloque em prática tudo que nós aprendemos aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dinho, eu ia pedir para você finalizar com uma palavra, algo que Deus queira, que você queira falar para o pessoal
aqui assistindo. Você pode encerrar trazendo uma palavra para a gente também. Sim, eu vou falar rapidinho, né? Porque eu falei bastante hoje, mas foi muito bom estar com vocês, Jim. Mais uma vez, muito obrigado. Você é um irmão em Cristo, né? Você e essa família estão no meu coração, de verdade. E eu queria falar com vocês que no Play Store, você pode baixar alguns aplicativos que te ajudem a compartilhar Cristo no seu ambiente de trabalho. Que a gente tem o Soularium. Depois, qualquer coisa eu vou passar para o Jim, você pode pedir para ele. O Soularium, que é um conjunto de imagens que você faz algumas perguntas para essa pessoa sobre a sua vida, e no final você pode fazer um link com uma conversa espiritual. A gente tem o God Tools, que, né, como se fossem ferramentas de Deus em inglês. Um deles é as 4 leis, que você pode ler esse folheto com seu colega de trabalho. Também tem um folheto, Você Está Satisfeito?, que é para cristãos, né, que estão desanimados na fé. E a gente também tem o Jesus Filme, que é impressionante. Ele é um aplicativo da Cru também, que tem vários vídeos, alguns são curtos, que você simplesmente mostra para o seu colega: posso te mostrar um vídeo? Você mostra, e tem alguns assim que são 5 minutos e tal, 3 minutos, e aí no final tem algumas perguntas que levam ele a pensar se ele está vivendo o Cristo na vida dele, né? Como que está a vida dele. E também tem um novo, não sei se você já ouviu falar, que é o Mission Hub. É o Mission, missão, né, em inglês, e depois Hub, H-U-B, que ele é sensacional porque ele vai falar sobre essa questão da jornada do trabalho. Aí você coloca o nome do seu amigo e coloca, esse amigo, em que fase da jornada espiritual ele está? Ele não é cristão, ou ele é desviado e tal. E a partir daí, ele te desafia a dar alguns passos. Aí, primeiro passo, por exemplo, ore pelo seu amigo. Aí você clica lá e você, nessa semana, você vai orar por ele. Aí, segundo, chame ele para tomar um sorvete com você. Aí você clica e é sensacional, vocês não podem perder. Sim, Jim, a minha palavra final, né, de gratidão a todos vocês que estão aqui com a gente. Dizer que eu estou à disposição, viu, gente? Estou lá no Instagram para a gente continuar conversando também, qualquer dúvida. Isso era uma angústia muito grande para o meu coração, de como eu poderia viver o Evangelho, mas assim, Deus é maravilhoso, Ele nos envia pessoas. E também queria dizer uma coisa para você: talvez tenham pessoas que não vão ser abertas ao Evangelho, né, que não vão querer ouvir, que você não vão ter assim, palavras, mas ore por essa pessoa. Eu passei uma situação muito difícil quando eu estava no Rio de Janeiro, e eu queria dar esse testemunho assim como incentivo para você. Teve uma vez que eu fui ofendida por uma colega de trabalho, e isso me machucou muito, né? E isso assim angustiou muito meu coração. E impressionante que essa colega de trabalho era uma colega que eu via toda semana, porque ela fazia supervisão comigo. E assim, ela virava a cara para mim e ela, em momento nenhum, me pediu perdão, me pediu desculpa. E eu entendi que isso era uma oportunidade de Deus para eu mostrar o amor de Jesus por ela. Até que falei assim: Senhor, me dê uma oportunidade. Ela, infelizmente, chegou a ficar doente. E aí teve um dia que, depois que ela retornou ao hospital, ela estava vindo, né, no sentido contrário ao meu. Eu vim encontrar ela e eu falei assim: é agora. Ou eu vou ignorar ela, né, algo que eu não estava fazendo, apesar dela virar, ou eu vou falar com ela e eu vou quebrar essa barreira. E aí eu fui até o encontro dela e perguntei como ela estava. E assim, ela falou comigo, e a partir daí a barreira foi quebrada. Então, assim, ela não chegou em nenhum momento a me pedir perdão, mas assim, no meu coração não tinha nenhuma mágoa, porque é isso que o amor transformador de Jesus faz. Então, ame as pessoas, ame seus colegas de trabalho, se importe com eles, escute eles, esteja atento ao tempo do Senhor. E o mais importante é: eu não tenho todas as respostas para dar a vocês, mas Deus tem. Busque o Senhor e Ele vai mostrar para vocês exatamente o que Ele deseja de vocês. Deus abençoe muito. Obrigada. Amém, gente. Então é isso. Estamos chegando ao fim. E agora vamos entrar no nosso culto no lar, que vai ser compartilhado aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Até mais. Obrigada, pessoal. Até mais.